Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa segunda aula do curso de português para a Fundação Getúlio Vargas. A fundação aí que tem sido uma pedra no sapato para muita gente, né? Muita gente boa aí escorregando na parte de língua portuguesa. E o nosso propósito aqui nesse curso é fazer com que você gabarite a prova da FGV, seja lá para que concurso for, tá ok? Bom, nós estávamos falando aí na última aula sobre a relação entre a morfologia, a sintaxe, a semântica e com a interpretação de texto, já que não há como desvincular todas essas áreas da língua, da gramática normativa, ok? Ou da própria língua portuguesa, vamos dizer assim. Bom, dando continuidade aos nossos estudos aí, ao nosso curso, vamos aqui ver o próximo slide. Temos aqui, cadê você? Tá aqui. Bom, vamos ver aqui num âmbito um pouco menos amplo a relação entre a morfologia e a sintaxe, ok? Morfologia, como nós vimos, se refere, no nosso caso aqui específico, às classes de palavras, que são 10 classes em língua portuguesa, e às funções sintáticas. Bom, nós já vimos que o substantivo é sempre o núcleo de função, é uma classe de palavra nuclear. Todo núcleo de sujeito, todo núcleo de objeto, direto, indireto, de agente da passiva, complemento nominal, aposto, vocativo, vai ser sempre representado por um substantivo. O predicativo, ele vou até colocar um asterisco aqui. Por quê? Porque o predicativo, ora vai ser uma função sintática desempenhada por um substantivo, ora vai ser uma função sintática desempenhada por um quê? Por um adjetivo. Então, nós não podemos concluir assim: o substantivo, que é a classe de palavra que nomeia os seres, que dá nome aos seres, o substantivo é uma classe de palavra nuclear. Mas, professor Josué, núcleo de quê? Núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto, núcleo do agente da passiva, núcleo do complemento nominal, núcleo do aposto e núcleo do vocativo. Obrigatoriamente, todas essas funções têm natureza o quê? Substantiva. O adjetivo, como nós vimos anteriormente, é uma classe de palavra que existe em função de um quê? Substantivo. Só existe um adjetivo se houver para ele um quê? Se houver um substantivo. Então, o artigo está sempre vinculado a quem? Está sempre vinculado ao substantivo. O adjetivo, o que ele pode ser na vida? Se ele estiver junto do nome, como nós vimos, ele vai funcionar sintaticamente como adjunto adnominal. Se ele estiver separado, em regra, por meio de verbo ou de vírgula, o adjetivo vai funcionar como predicativo. Uma primeira observação, o que você percebe? Que o predicativo aparece aqui dentro da classe referente ao substantivo, da função, quanto do adjetivo. Então, o predicativo é uma função sintática, ora desempenhada por um substantivo, ora desempenhada por um quê? Adjetivo, mas para ser desempenhada por um adjetivo tem que estar o quê? Separado do substantivo. Então, nós podemos, continuando aqui, nós vimos que toda palavra que gira em torno do substantivo, um artigo, um pronome, um numeral, ou uma mesma oração, se essas palavras, essas estruturas estiverem se referindo ao substantivo, fatalmente elas terão valor de adjetivo. Pela gramática normativa, ora terá valor de restrição, ora terá valor de explicação. Nós vamos ver que para a FGV só isso não é suficiente. Nós vamos ver que a FGV vai um pouco além para a análise do adjetivo, ok? Não é só a questão de restrição e de explicação. Para a FGV, um adjetivo pode restringir, pode explicar, pode caracterizar, pode estabelecer relação e por aí vai. Mas voltando aqui ao nosso quadrinho da relação entre morfologia e sintaxe, voltemos aqui. O artigo, que tem sempre valor de adjetivo, o pronome e o numeral, quando tem valor de adjetivo, então o artigo, o pronome adjetivo e o numeral adjetivo. Então o pronome e o numeral, eles podem ser. Quando o pronome se refere ao substantivo, ele tem valor de adjetivo. Quando o numeral se refere ao substantivo, ele tem valor de adjetivo. Quando o pronome faz as vezes do substantivo, ele é um pronome substantivo. Quando o numeral faz as vezes do substantivo, ele é um numeral
substantivo. Mas no caso aqui, o artigo, o pronome adjetivo e o numeral adjetivo vão funcionar obrigatoriamente como adjunta de nominal. Por quê? Porque sempre se refere a quem? A um substantivo, ok? Mas o pronome e o numeral, eles podem ter valor de substantivo. Quando? Quando eles fazem as vezes do substantivo, quando eles estão no lugar do substantivo. Quando o pronome e o numeral estão no lugar do substantivo, eles vão funcionar o quê? Como núcleo dessas funções. Mas núcleo de quê? Núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto, núcleo do agente da passiva, núcleo do complemento nominal, do aposto, do vocativo e do predicativo. Lembrando que o predicativo também é uma função sintática que pode ser desempenhada por um adjetivo, então ele joga nos dois campos. O predicativo ora é função de um substantivo, ora é função de um adjetivo, ok? Continuando, o advérbio, que inicialmente existia para se referir a quem? A um verbo. Depois, houve uma ampliação da sua área de atuação e o advérbio hoje indica uma circunstância para o verbo, para o adjetivo, para o próprio advérbio e até mesmo para a oração, conhecido como advérbio de frase ou advérbio de oração. No caso, do ponto de vista sintático, o advérbio só pode ser uma coisa na vida, o quê? Ele só pode ser adjunto adverbial. Essa é a única possibilidade sintática para um advérbio. O verbo que ele por si só não exerce função sintática, mas sem o verbo não existe sintaxe. O verbo ele é a alma da análise sintática. Se o verbo for um verbo de ação, ele vai ser o núcleo do predicado verbal. Se o verbo for de ligação, indica estado, qualidade, por aí vai, ele não vai ser o núcleo do predicado nominal, porque o núcleo de predicado nominal é o nome predicativo. Nós combinamos que onde existir um verbo de ligação, tem que existir um que mesmo? Um verbo de ligação, que pode estar claro ou pode estar o quê? O verbo de ligação pode estar claro ou pode estar oculto. E nós vimos também a preposição, a conjunção e a interjeição. Essas três classes de palavras, preposição, conjunção e interjeição, elas não têm propriamente uma função sintática, mas elas têm uma função. Se elas existem, é porque elas têm uma função dentro do texto. Levando-se em consideração a gramática textual, elas têm uma função extremamente importante, ok? Então nós vemos aqui que a preposição, como o próprio nome diz, é uma preposição, ou seja, uma posição antes. Ela tem uma função relacional, mas que função é essa? Ela relaciona um antecedente a um consequente. A casa de Pedro foi leiloada. Casa é um substantivo, Pedro é um substantivo. O que que o de está fazendo com esses dois substantivos? Uma relação, mas uma relação de quê? Uma relação de posse. A casa de Pedro foi leiloada, de é uma preposição que estabelece a relação entre o antecedente, casa, e o consequente, entre o possuidor e o possuído, ok? A conjunção, como o próprio nome diz, é uma conjunção. É uma junção de uma coisa com outra. O papel da conjunção é estabelecer uma relação de coordenação, ligar termos ou orações que são equivalentes, ou estabelecer uma relação de subordinação, tanto entre orações quanto entre termos. Então, a conjunção, como o próprio nome diz, é uma junção de uma coisa com outra, estabelecendo uma relação de coordenação ou de subordinação. A interjeição, ela não exerce propriamente uma função sintática, mas ela tem uma função muito importante dentro do texto, estabelecer sentimentos de emoção, de raiva, de terror e por aí vai. Então, ela tem um papel importantíssimo. Na verdade, a interjeição é uma palavra-frase. A interjeição por si só é uma frase, ok?